Portal rmsnews.com.br apresenta Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre. Apresentação Oliveira Júnior. Olá, boa noite. Opinião Livre, quinta-feira, 25 de março de 2020. Ao vivo, 21 horas 3 minutos. A partir de agora, durante 60 minutos, você terá um raio-x completo de todos os fatos em destaques noticiados na imprensa tradicional e digital e que impactam na vida da sociedade. No centro do questionamento, recebemos hoje a doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita da cidade de Sorocaba, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Recebemos Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial, marketing e inteligência de mercado, e Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. O programa será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, denominado Pinga Fogo, o formador de opinião formula uma pergunta com tempo de até 30 segundos. O entrevistado responde em até 2 minutos. Nesse primeiro bloco, o entrevistado responderá a um total de 9 perguntas da nossa equipe. No segundo bloco e terceiro, o entrevistado responderá a perguntas dos nossos formadores de opinião. E no quarto e último bloco, teremos uma única rodada de perguntas no formato pinga-fogo e as considerações finais. O ouvinte, o internauta, pode participar através das nossas redes sociais. Agradecidos a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook e diretamente no portal. O Opinião Livre está apenas começando. Estamos apresentando Opinião Livre. Doutora Jaqueline Coutinho, satisfação imensa tê-la conosco aqui nesta edição especial do Opinião Livre. Obrigado pela confiança em nosso jornalismo e uma boa noite, doutora. Só vamos abrir o microfone de todos para a gente poder já buscar, abrindo todos os microfones. Agora todos os microfones liberados. Doutora Jaqueline liberando seu microfone também, para que a gente possa... Agora sim. Boa noite, doutora Jaqueline Coutinho. Boa noite, Oliveira Júnior. Boa noite, Alberto. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Faz tempo que a gente não se fala. Oliveira, eu não estou vendo você aqui na tela do computador. Eu estou no cantinho aqui, ó. Tá, para mim não está aparecendo nada. Não está aparecendo, mas fique tranquila que nós vamos verificar. A tua imagem é perfeita, ok, doutor? Tá. Vou continuar por aqui. Pode continuar tranquila. Tá bem? Imagem perfeita. A imagem do Oliveira não faz falta. Tá querendo brigar, doutora? É verdade. Mas obrigado, viu, prefeita? Eu que agradeço. Doutor Luiz Antônio Barbosa, obrigado pela sua participação também na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Obrigado, boa noite, Oliveira, Jaqueline, Alberto e a todos aí que acompanham o RMS News. Alberto Cassone, boa noite, satisfação imensa, Alberto, mais uma vez. Boa noite, Oliveira, satisfação minha. Boa noite, doutora Jaqueline, boa noite, Luiz Antônio, Luiz, e boa noite a todos do RMS News. Maravilha. Eu pergunto para vocês estão vendo as imagens de retorno? Ao contrário, apenas da doutora... Todas? Então, doutora Jaqueline, que não vê nesse momento a imagem de retorno nossa, não está vendo nenhuma imagem do estúdio, doutora? Nenhuma imagem do estúdio.
Doutora, eu creio que isso pode, como o Alberto está recebendo a imagem e o Luiz Antônio também, possa ser uma questão da própria internet. Mas o importante nesse momento é que a tua imagem chega bela, como sempre, aqui com a gente, tá bem, doutora? Aliás, eu ouvi até uma homenagem a ele, que nos deixou recentemente, uma fala do nosso querido José Roberto Ercolim, numa entrevista que ele fez, e ele dizia: eu acabei de dizer para a doutora Jaqueline que ela continua bela como sempre, né, na sua fala. Então também esse programa aqui, homenagem ao nosso querido José Roberto Ercolim, que nos deixou tão recentemente. Doutora Jaqueline, podemos começar a nossa conversa? Como a senhora disse, um bate-papo meio... Um bate-papo rápido, dinâmico, né? Mas é muito importante esse momento em que recebemos a doutora Jaqueline Coutinho conosco aqui, para que a gente possa ter uma visão completa, uma visão desse momento, como que ela se sente agora. Já há 75 dias, completa-se hoje, que a doutora Jaqueline Coutinho está fora do comando administrativo da cidade de Sorocaba. Vamos começar, portanto, o nosso Opinião Livre com essa primeira rodada de perguntas, onde nós fazemos perguntas de até 30 segundos e a doutora Jaqueline procura responder em até 2 minutos as perguntas a partir de agora, aqui no Opinião Livre, que está começando. Estamos apresentando Opinião Livre. Doutora Jaqueline Coutinho, a minha primeira pergunta à doutora Jaqueline Coutinho nesse momento. A doutora, há exatos 75 dias, deixou o comando da Prefeitura de Sorocaba. Na sua avaliação, qual o maior legado do seu governo para a cidade de Sorocaba? Olha, Oliveira, na realidade, quando eu assumi pela segunda vez, em agosto de 2019, a gente assumiu uma prefeitura que vinha de um momento de instabilidade política, administrativa. A cidade passava, por conta dos fatos envolvendo o ex-prefeito, um momento de desarmonia, tanto do executivo quanto junto com o legislativo. Havia uma dificuldade de entendimento e a própria população se sentia muito temerosa por conta das investigações que circundavam o ex-prefeito e a possibilidade de uma cassação. Isso acabou acontecendo, então a gente assumiu nesse momento conturbado, mas conseguimos levar desde o início a prefeitura com muita tranquilidade, né? Conseguimos garantir uma harmonia entre executivo e legislativo e, principalmente, embora tenhamos assumido numa situação de dificuldade orçamentária, porque tínhamos um déficit orçamentário por conta de gastos que foram feitos sem previsão no orçamento de 2019, mas nós conseguimos equacionar isso. Então, para mim também era uma situação nova, por nunca ter feito parte da política, você sabe disso. Iniciamos em 2017 como vice-prefeita e passamos por um tempo um tanto quanto difícil, né? Enquanto vice-prefeita, por conta de problemas envolvendo o prefeito e a vice-prefeita. Mas eu acredito que cumprimos sim o nosso papel, que era garantir uma administração transparente, uma administração legalista e uma administração que sempre se pautou por critérios técnicos. Doutora Jaqueline Coutinho, respondendo esse primeiro bloco de perguntas. Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta à prefeita Jaqueline Coutinho, sempre ex-prefeita de Sorocaba. Boa noite.
Você quando, durante aí a crise aí da pandemia, né, durante a Prefeitura de Sorocaba, eu sempre tive uma admiração por conta da coragem, né? As atitudes da prefeita eram atitudes corajosas, eram atitudes assim pontuais e não eram atitudes, se precisasse fazer alguma coisa, faria. E hoje o Brasil está tendo um problema, sendo considerado aí, infelizmente, um pária internacional por conta da situação que nós vivemos. Eu entendo que o líder ele tem que ser um norte, um horizonte, e ele tem as responsabilidades em cima daquilo que dirige. Pergunto, prefeito, você acha que o nosso presidente tem responsabilidade nessa situação que está acontecendo no Brasil hoje? Eu tenho absoluta certeza que ele tem, sim, responsabilidade. Responsabilidade porque, em março do ano passado, quando o Brasil vivenciou o primeiro caso, e desde então, ele, como chefe maior da nação, ele tinha que dar o exemplo no sentido de fazer com que a população entendesse, dimensionasse a gravidade da pandemia. O mundo inteiro passava por milhares, milhões de mortes. O mundo inteiro fazia lockdown parcial ou total. O mundo inteiro sabia, e os chefes das nações sabiam que era importante liderar, conduzir a pandemia, fazer com que a população entendesse que era necessário medidas de proteção, como uso de máscara, medidas de proteção, medidas de higiene, e não poderia, de forma alguma, se apartar disso, se omitir ou até dizer o contrário. Desde o início ele disse que isso era uma gripezinha, que era uma fantasia, que não ia chegar a X mortes. Hoje nós temos 304 mil mortes no Brasil. Então essa postura negacionista, negando a ciência, negando que todos os países, a ciência médica, os grandes líderes, os pequenos líderes, eles mostravam que era necessário conter a pandemia com medidas firmes e não simplesmente relegar a pandemia e deixar a critério de cada um. Então, infelizmente, por conta dessa postura, que foi uma postura não pautada pela ciência, e sim por aquilo que ele achava, só que nós não somos médicos, nós não somos cientistas, nós temos que nos basear naquilo que está comprovado cientificamente, não é o achismo. E por conta desse achismo, dessa omissão e até dessa atitude desconsiderando que todos sabiam que havia necessidade de medidas restritivas mais firmes e de liderar esse movimento para conter a pandemia. Um ano depois, gente, ontem ele chama os chefes dos demais poderes, judiciário, legislativo, e alguns ministros e alguns governadores próximos para falar que ia montar, ou de fato ele instalou um comitê para direcionar, para resolver os rumos da crise, reposicionar as medidas que estavam sendo tomadas. Um ano depois de 304 mil mortes. Estamos recebendo no Opinião Livre, no portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet, a prefeita, sempre prefeita, perdoe se a gente fazer esse uso de expressão, viu, doutora Jaqueline, mas a gente sempre tem essa consideração por ti, né? A prefeita de Sorocaba, que deixou o comando da cidade há 75 dias. Alberto Cassoni, sua pergunta à doutora Jaqueline Coutinho. Bem, doutora, efetivamente a senhora é uma pessoa de sucesso, além de bela, né? Foi a primeira, uma das mais jovens delegadas de polícia que nós tivemos no estado, né, passando no concurso. Isso não foi há tanto tempo, mas como foi essa experiência em assumir um cargo numa situação de tamanha importância, levando em consideração as contingências brasileiras aí para a polícia, né, e para a ação de um delegado, e num cargo que parece assim que sempre foi moldado para homens. Como é que foi essa sua vivência?
Agradeço os elogios, Alberto, são seus olhos, mas são seus olhos. Não sei se você está precisando de óculos como eu preciso, mas de qualquer forma eu agradeço as palavras elogiosas. De fato, eu ingressei na polícia aos 22 anos, fui a delegada mais jovem, ingressei mediante concurso público, estudei muito, foram 3 concursos para chegar lá, mas na época, 1989, nós tínhamos uma média de 100 cargos ofertados por concurso. E a média de mulheres delegadas que ingressavam efetivamente na carreira era 4, 5, 6 mulheres. Então, a gente via claramente que existia uma cota, né? Bom, vamos lá, tem 100 cargos, mas vamos deixar passar 5, 6 mulheres, né? Porque não é possível dizer que no universo de 100 cargos só 5, 6 mulheres tivessem a capacidade de passar no concurso público. E a gente sabe que a polícia, como ainda temos muitas searas, muitas áreas que são eminentemente voltadas ao público masculino, ao homem, né? Mas a gente conseguiu, graças a uma postura firme, que esse é o meu modo de ser, enfrentar esse concurso, passamos um concurso, e durante aí quase 28 anos fui delegada de polícia, tive uma carreira bem sucedida graças a muito trabalho, um trabalho igualmente técnico, né, igualmente sempre pautado pela justiça e legalidade. E eu acredito que para nós mulheres, estamos aí no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né, que é dia 8 de março, nós ainda temos muito a avançar, os desafios são muitos, mas a gente tem que acreditar, como eu acreditei lá em 1989. Tem que acreditar e tem que se posicionar, não permitindo que, em hipótese alguma, queiram nos discriminar, que tragam impressões ainda de uma sociedade que é patriarcalista, que é sexista, mas para isso nós temos que ter essa postura. Para você ter uma ideia, em 28 anos como delegada de polícia, eu tenho até a felicidade de dizer que eu nunca fui desacatada. Desacato esse que eu costumava ver em relação aos policiais homens durante os plantões, nas diligências cotidianas, mas eu nunca fui desacatada por ser mulher, por ser delegada do sexo feminino. Mas eu acredito que isso tem a ver com a postura da mulher. Você assumir que você tem competência, tem capacidade e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te inferiorizar pelo simples fato de ser mulher. Doutora Jaqueline Coutinho, no Opinião Livre. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal RMS News, nós vamos para a segunda rodada de perguntas do chamado Pinga Fogo. Antes, vou só registrando a participação do André Bravo, dizendo boa noite, doutora Jaqueline Coutinho e a todos da bancada. A Valéria Mariano também, desejando boa noite a todos. A Silvana Marcondes, boa noite a todos. A Lilian Gomes Andrade, tá ouvindo aí, né, doutora Jaqueline, né? Também desejando boa noite. O Adilson Rodrigo Júnior, doutora Jaqueline, quem conhece sabe o caráter e lisura de sua pessoa séria que perfeita colocação do Luiz, disse ela, e Luiz, em relação à sua pergunta. A Patrícia Saliola, grande mulher. A Valéria Mariano foi uma delegada muito competente, aliás, se sobressai em qualquer cargo que ocupa, pois é inteligente. Daqui a pouco a gente registra mais. São inúmeros os registros aqui no Opinião Livre. Você continue ligando, ou seja, participando, conectado com a gente. Acesse a nossa página. Você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook ou então direto no nosso portal. Estando nas redes sociais, você entra na nossa página e curta a nossa página, ok? Porque sempre que a gente tiver uma informação, você vai receber de forma automática. Estamos apresentando Opinião Livre.
Segundo bloco, vamos lá do Pinga Fogo. Doutora Jaqueline Coutinho, a pergunta é minha agora. Eu começo mais uma vez esse bloco. Doutora Jaqueline Coutinho, a senhora teve uma expressiva votação nas eleições municipais, momento em que disputava a reeleição ao Paço Municipal no ano passado. Esse cenário lhe credencia como uma forte liderança política na cidade. Com estas credenciais, a minha pergunta à senhora a senhora pretende disputar algum cargo no Legislativo nas eleições de 2022 na esfera estadual ou federal, doutora Jaqueline? Sim, o partido ele tem interesse em lançar candidatos a deputado estadual, a federal, aqui em Sorocaba, na região. Eu já até conversei com o presidente estadual do partido, o deputado federal Júnior Bozella, a quem eu agradeço a confiança, um deputado muito atuante, que vem inclusive atuando na questão da vacinação junto ao governo estadual dos professores e dos policiais, o que já vai acontecer, e várias outras ações que ele vem adotando. Ele se coloca à disposição para ajudar a região de Sorocaba, e existe sim essa possibilidade, eu não descarto. Obviamente eu tenho que analisar prós, contras e a conjuntura do partido e a conjuntura política também da nossa região. Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta, doutora Jaqueline Coutinho. Jaqueline, você falou aí da questão de uma possível não candidatura. Eu acho que você vai se candidatar, né? Eu acho que seria aí um bom nome para disputar as eleições aí em 2022. E a minha questão é a seguinte, questão do partido. Vocês que ainda estão no PSL, e o PSL hoje ele está sofrendo um problema de identidade, porque você tem aí uma ala do PSL que é totalmente contrária a algumas ideias do Bolsonaro, mas você tem dentro do PSL uma ala totalmente a favor do Bolsonaro. É uma situação antagônica, bem antagônica dentro de um mesmo partido. Isso aí não vai atrapalhar o partido em 2022? Na realidade, essa cisão que houve, essa ruptura que houve, tendo uma ala bolsonarista e uma ala que é contrária ao presidente, é algo que causa uma instabilidade institucional do ponto de vista partidário. Mas nós temos aí, no ano que vem, em abril, nós temos as janelas, onde aqueles que entendem que não devem ficar no partido, eles estarão livres para se exonerar dessa fidelidade partidária e migrar para outros partidos. O que importa é que o nosso partido, ele dentro dessa possibilidade de ruptura, onde alguns deputados podem sair, estaduais, federais, podem sair do partido, mas nós também poderemos ter novas lideranças, novas filiações que vão trazer essa estabilidade que o partido precisa. Infelizmente, por conta dos fatos ocorridos nos últimos quase 2 anos, o partido teve esse revés, mas eu tenho certeza que com esse entendimento jovial, com esse entendimento mais técnico, uma postura menos politiqueira dos agentes políticos que hoje detêm mandato, sejam deputados estaduais e federais, uma postura realmente voltada aos interesses da população, nós vamos conseguir sedimentar esse novo PSL. Aqui no Opinião Livre, doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita de Sorocaba, Alberto Cassone, sua pergunta. Bom, já que entramos numa seara política, o seu mandato iniciou, o segundo mandato como prefeita, iniciou em agosto de 2019 e foi até no final do ano. Nesse período, a senhora transitou aí por 3 partidos, né? Foi o PTB, o PDT e o PSL. A senhora poderia dar só um histórico do porquê dessas passagens? Sim. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito franca, eu não fico com lero-lero, com
aquela fala politiqueira do falo e não chego lá. Bem, iniciando, eu não tinha nenhuma filiação partidária em 2015, a pedido do então pré-candidato Renato Amari, a quem eu faço minhas homenagens aqui, que foi quem me introduziu na política. Eu me filiei ao PTB. Na realidade, eu era filiada ao MDB desde 2011, mas nunca tive uma atuação muito firme por conta do meu trabalho enquanto delegada de polícia, até para manter uma isenção, uma imparcialidade e estar tranquila, com a minha consciência tranquila para a minha atuação profissional. Em 2015, já às vésperas de eu me afastar para concorrer a vice-prefeita, eu me filiei ao PTB, a pedido do Renato, fiquei no PTB, concorri inclusive a deputada estadual em 2018 pelo PTB e posteriormente a convite do hoje vereador, ex-presidente do sindicato Salatiel, Sindicato dos Servidores Públicos, eu fui para o PDT. Fiquei um tempo e vi que senti que não tinha identidade com o partido. E, obviamente, a gente tem que ter essa necessária avaliação, esse necessário discernimento, e toda vez que uma situação não é confortável ou adequada, a gente tem todo o direito e dever de procurar novos rumos. Aí veio o convite do deputado federal Júnior Bozella para assumir aqui o PSL em Sorocaba. Como o partido passava e passa, como vocês próprios falaram, por uma reformulação após a saída do presidente Bolsonaro, eu achei que havia, sim, possibilidade da gente ir para o partido e fazer um bom trabalho dentro da nova concepção do PSL, que tem uma visão liberal, uma visão progressista da política, e eu entendi que isso é compatível com os meus ideais políticos e de cidadania. Estamos apresentando Opinião Livre. Doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita de Sorocaba, no centro dos questionamentos nesta edição do Opinião Livre. Vamos para o último bloco a última rodada deste bloco, doutora Jaqueline Coutinho. Começo perguntando: a criação da região metropolitana de Sorocaba era um sonho. Com muita luta foi criada. Entretanto, a pergunta que lhe faço hoje é se esta região metropolitana, hoje ela exerce o seu papel através da efetivação de políticas públicas desenvolvidas entre os municípios, ou serve apenas para acomodar aliados do governo do estado em cargos específicos no famoso faz de conta que estamos fazendo alguma coisa? Na realidade, Oliveira, eu não vejo uma atuação efetiva da agência metropolitana da região de Sorocaba, da RMS, e temos à frente aí a prefeita de Itapetininga, o que é muito bom para nós mulheres, uma presidente da RMS que é mulher, uma prefeita reeleita, mas eu acredito que o governo do estado tem que dar mais importância e abertura para que a RMS possa, através da agência metropolitana, realizar políticas públicas visando implementar, desenvolver políticas, ações voltadas para os 27 municípios. A RMS hoje, ela deve englobar aí 2.300.000 pessoas. Cada cidade que pertence à RMS tem sua especificidade, sua particularidade, voltada à área industrial, à área econômica, à área social, e eu acredito que, como tudo nesse Brasil, agora eu vou usar da minha eterna franqueza, nós precisamos melhorar muito. Sim, o governo do estado tem que olhar mais para a nossa RMS, e os nossos deputados também devem procurar fazer com que o governo possa atingir aquilo que o que a nossa região precisa dentro de várias áreas. Temos aí os nossos deputados estaduais, mas eu vejo que a
a RMS ela está um tanto quanto a agência metropolitana, ela não alavanca, ela não avança, né? E isso a gente deve também cobrar dos nossos deputados estaduais para que a gente possa fazer com que o desenvolvimento da nossa região efetivamente aconteça. Doutora Jaqueline Coutinho, no centro dos questionamentos do Opinião Livre. Doutor Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta. Jaqueline, nós somos aí, vamos dizer assim, contemporâneos em relação à idade, tá? Nós crescemos aí vendo um Brasil, nós crescemos vendo aí sonhos, né, de Brasil, do Brasil grande. Nós vivemos um Brasil de escolas públicas boas, eu estudei em escolas públicas boas. Nós vimos países que eram subdesenvolvidos se transformarem em países desenvolvidos, e o Brasil continua no sonho. O Brasil continua sendo o país do futuro. Só que hoje nem futuro mais o Brasil é. O Brasil hoje caiu assim de sexto, de sétima economia que já foi para 12ª. Caímos muito. E eu não estou falando agora só Sorocaba, estou colocando assim de forma geral. O Brasil, sociedade brasileira. Na sua opinião, o que está faltando para a gente conseguir, o que nós estamos errando como sociedade, como pessoas, como governo, para que, o que nós precisamos para que realmente nós consigamos chegar em algum protagonismo mundial? Luiz, de fato, as escolas públicas na nossa época eram escolas de excelência. Então, a começar pela educação. Interessa aos maus políticos, aqueles mal intencionados, que tenhamos uma população mal educada, mal instruída, mal formada, para não se articular, para não causar riscos, perigos para esses maus políticos que querem acabrestar a população. Mas quando a gente fala em ter um país dos sonhos, e aí tem aquela frase, se não me engano, do John Lennon, o sonho não acabou, né? O sonho não acabou, a gente tem que ter esperança que o Brasil, com toda a sua pujança, com toda a sua essa força motriz que é o povo brasileiro, um povo trabalhador, um povo que prima pelo progresso, mas nós precisamos para isso, para termos progresso, para termos desenvolvimento econômico, em primeiro lugar, ter uma educação de qualidade. Em segundo lugar, nós temos que ter políticos de qualidade. Políticos que não saiam por aí fazendo de conta, fazendo essa política nojenta, essa política arcaica, coronelista do faz de conta. Nós ainda vivemos no país de faz de conta. E hoje, na era da internet, o faz de conta está muito perigoso, porque as pessoas não separam o joio do trigo e engolem com farinha aquelas informações que redes sociais passam, não fazendo a necessária depuração, saber se aquela informação é de fonte verdadeira, se aquilo que está sendo passado de fato procede. Simplesmente as pessoas acreditam, né? Então a gente passa por um momento que não é de agora, né? Um momento que vem de muitos anos, desde há 14, 15 anos atrás, em que a política é a política do faz de conta, né? É a política que se joga para a população acreditar naquilo que está sendo passado sem pensar muito. E aí eu coloco esquerda e direita. Veja a crise jurídica que a gente passa hoje, né? Um processo todo que gerou a prisão de um ex-presidente, impeachment de uma ex-presidente, e que hoje o STF, depois de tantos anos, chega à conclusão que muitos atos processuais são inválidos. Quer dizer, a gente precisa ter credibilidade, e a credibilidade quem dá são as autoridades, seja do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas para ter credibilidade,
tem que ser uma pessoa crível, tem que ter história, tem que saber conduzir o seu cargo com transparência, conduzir o seu cargo de forma técnica e não ao sabor dos interesses políticos momentâneos. Alberto Cassone, no centro dos questionamentos, ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, sua pergunta. Bem, doutora, como a senhora está vendo nesses dias atuais aí o aumento da violência doméstica, principalmente aí com relação às mulheres e às crianças, levando-se em conta aí todo esse período que nós estamos vivendo? Veja, Alberto, nós tivemos, de acordo com os dados que eu tenho pesquisado, um aumento em torno de 30% nos casos de violência doméstica no último ano, esse ano de pandemia, 2020. Infelizmente, por conta dos indivíduos que ainda se julgam proprietários da esposa, da parceira, né? Esses indivíduos já vêm de um histórico de alcoolismo, de dependência química, e não bastasse isso ainda, essa situação econômica que aflige a todo o país, e esses algozes, esses que praticam a violência contra a mulher e filhos, eles acham que podem descontar na família toda a situação difícil pela qual eles passam, mas não são só eles, somos todos nós. E a violência doméstica, ela é um fato, uma situação que existe desde os primórdios. Nós avançamos muito com muitos instrumentos legais, e na década de 60 o Estatuto da Mulher Casada, e posteriormente com todos os movimentos feministas chegamos aí até a Lei Maria da Penha, com previsões legais que diminuem a possibilidade da violência, mas precisamos efetivamente não só da lei, nós precisamos da prática, punição mais rigorosa. Agora, questão de 2 semanas, o STF entendeu, com muito atraso, diga-se de passagem, mas entendeu aquilo que nós mulheres sempre dissemos: jamais se admite a famigerada, a arcaica, a machista argumentação da legítima defesa da honra. O indivíduo que se julga proprietário da parceira, da mulher, ele achava que porque houve algum rompimento na relação amorosa, ele podia, em nome da legítima defesa da honra, tirar a vida da mulher, né? Tivemos o caso emblemático aí na década de 70, da socialite Leila Diniz, cujo namorado, eu não lembro o nome, Doca Street, outro socialite, Doca Street, ele a matou com 2 ou 3 tiros, e a partir daí os tribunais, pasme, século XXI, teve que haver a ingerência da Corte Suprema para não admitir mais, nem na fase pré-processual, essa argumentação ridícula, absurda da legítima defesa da honra. Mas é com essa postura do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia e principalmente das mulheres, em rechaçar e não admitir serem inferiorizadas, serem submetidas a atos de violência, é que a gente vai mudando os paradigmas da violência no Brasil. 9h41, no centro dos questionamentos do Opinião Livre, doutora Jaqueline Coutinho. O Opinião Livre vai para um intervalo e volta na sequência. 9h41 agora. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet.
Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Em maio, aqui no portal rmsnews.com.br. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública os melhores gestores públicos e políticos. E você vai acompanhar toda a premiação aqui no portal rmsnews.com.br. Aguarde em maio. Realização: portal rmsnews.com.br. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Estamos apresentando Opinião Livre. 21h44, Opinião Livre de volta. Hoje recebendo aqui conosco, nesta edição, doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita de Sorocaba, falando sobre os mais diversos assuntos questionados pela nossa bancada virtual, com Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública, e Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência de mercado. Você participando conosco através das nossas redes sociais. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Estamos apresentando Opinião Livre. Vou registrar aqui a participação do Galo veterano com a gente aqui, dizendo que a ex-prefeita Jaqueline Coutinho traz novidade para nossa política sempre. Vou querer ter uma delegada à frente das mudanças que precisamos, diz ele, viu, doutora Jaqueline? Tá ouvindo aí, doutora Jaqueline? Pode abrir o microfone, todos vocês já podem abrir os microfones aí, ok? O Eliton Neves, doutor Luiz, um abraço. A Liliana Gomes Andrade, precisamos colocar pessoas humanas e não seres oportunistas. Não sei, ela coloca também aqui, sempre pensou na educação, doutora Jaqueline, porque ela teve e queria que todos também tivesse. Ela é uma pessoa muito humana. Tá ouvindo aí, doutora Jaqueline, né? As mensagens que vão ficar registradas aqui. O Gilmar Felipe, ele diz, sem dúvida uma mulher de coragem. E aí você segue com todas as opiniões nas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho da audiência. Doutora Jaqueline, depois, acho que dos debates das eleições do ano passado, esse está sendo um momento que você começa a sentir novamente aquele momento de debate que é intenso nas eleições, doutora Jaqueline? Está tranquilo? Deixa eu só abrir o microfone da doutora Jaqueline aqui. Vamos abrir o microfone da doutora Jaqueline. Abrindo também o microfone. Tá ouvindo agora, doutora Jaqueline? Tá. Só falta abrir o microfone da doutora Jaqueline aí. Agora sim. Agora te ouço. Perfeito. Estou falando para você que depois das eleições do ano passado, você volta para o centro novamente aqui dos questionamentos.
Mas é bom, né? A gente que tem essa tranquilidade para conversar, sabe, tem a consciência do dever cumprido, seja enquanto servidora pública, seja enquanto vice-prefeita e prefeita, a gente está sempre aberto a conversar, né? É importante isso, a gente expor as ideias, ouvir, haver essa interação com o público, com a imprensa, para a gente continuar avançando aqui no trabalho feito por Sorocaba. Embora não participe mais como agente política, sou cidadã, acompanho diuturnamente o que ocorre em Sorocaba, como fiz aí ao longo desse último ano, foi um ano muito difícil, nós mal comíamos, mal dormíamos, mas conseguimos levar a cidade na pandemia, sedimentar caminhos para trazer a tranquilidade que a população esperava. Correto. Prazer imenso, satisfação imensa tê-la conosco aqui, mais uma vez aceitando o nosso convite. Por mais de 40 minutos, ela respondeu 9 perguntas em sequência dos nossos formadores de opinião, da nossa equipe. Obrigado, e nunca, com toda a segurança que tem para responder e clareza as perguntas. Hora certa, 9h48. Estamos apresentando Opinião Livre. Luiz Antônio Barbosa, sua pergunta nesse bloco, a doutora Jaqueline Coutinho. Jaqueline, você tem uma formação jurídica, a minha formação primeira é em administração, também tem uma formação jurídica, e nós sempre aprendemos, isso é uma coisa comum nos cursos aí de administração, de direito, aquela questão que se fala aí da divisão de poderes, a questão institucional de uma sociedade, executivo, legislativo, judiciário, poderes independentes entre si. Hoje, harmônicos e independentes entre si. Em países desenvolvidos, eu não sou um especialista profundo, mas conheço um pouco de sistemas jurídicos e sistemas políticos internacionais. Nós temos aí um equilíbrio, tá? em ação e protagonismo dos poderes. No Brasil, nós estamos vendo um certo problema nessa ação, nesse protagonismo, achando que é mais que o outro. Nós vemos aí, às vezes, o judiciário ser chamado fazendo leis, tá? Infelizmente é isso, mudando leis. No caso do Lula, nós temos aí uma decisão do STF, contudo, eu defendo a decisão do STF porque eu lembro muito bem, você deve conhecer, tem um grande jurista chamado Nutti, que ele é protagonista na área de direito penal. Ele já falou isso há uns 5, 6 anos atrás, em uma conversa. Olha, o que acontece no processo do Lula vai mudar tudo no STF, porque estão se inventando leis. Estão se inventando. E eu não estou vendo pessoas, estou vendo um sistema jurídico. Tá? Pergunto a você, o que você acha desse problema que está havendo aí em relação aos poderes e como resolver isso? Como que aí, você que aí com certeza vai almejar aí um cargo no legislativo em 2022, Correto. Começa a trabalhar não para um poder se sobrepujar ao outro, mas para voltar esse equilíbrio e essa segurança jurídica que é muito problematizada no Brasil, inclusive é colocada em nível internacional, e por conta disso investimentos não vêm para o Brasil por conta dessa insegurança jurídica brasileira. Doutora Jaqueline? Luiz, nós temos que observar, isso é um dogma constitucional, né? A separação dos poderes, que devem interagir, porém tem sua primazia, tem sua autonomia, cada um na sua alçada. Hoje o que a gente observa, aliás, há alguns anos, é uma ingerência do STF em ações do Executivo, fazendo com que os chefes do Executivo, seja em nível municipal, estadual ou federal, e essa ingerência não é só do Judiciário, muitas vezes é até do Ministério Público, que para garantir aquilo que eles julgam necessário diante de um contexto fático, eles utilizam, eles
fazem algumas ações que escapam aquilo que a lei permite, aquilo que, do ponto de vista constitucional e legal, seria atribuição inata da instituição. Isso, inclusive, foi falado pelos ministros na semana retrasada, Fachin, Gilmar Mendes, Lewandowski, e a gente observa que teremos que adequar, fazer de alguma forma com que esse equilíbrio ele volte a acontecer, sob pena do Brasil passar por situações perigosas, situações em que um poder quer ter a primazia, quer preponderar sobre o outro e coloca em risco a democracia, coloca em risco o Estado de Direito. Então, não é o interesse do STF, por conta de uma situação ou outra, não é o interesse do Executivo, não é o interesse do Legislativo que deve preponderar. Ontem, inclusive, eu achei muito interessante aquela fala do senador Rodrigo Pacheco e também do o presidente do Senado e do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, assim como o presidente do STF, o ministro Fux, que eles querem fazer, diante de uma proposta, ainda que muito tardia, do presidente da República, um pacto, um comitê para que nenhum dos poderes ou os três poderes ajam conjuntamente para levar da melhor maneira possível os caminhos do combate à pandemia. E foi falado pelo ministro ministro Fux, o que se intenta, o que é importante é evitar judicializações. E essas judicializações que vêm ocorrendo nos últimos meses acabam trazendo mais instabilidade. Judicialização do Executivo do federal com relação ao estadual e assim por diante. Essa instabilidade também se evidencia em algumas posturas de agentes políticos que não têm a necessária responsabilidade pelo alcance das suas ações, das suas falas, das suas manifestações. Então, Luiz, só resumindo, acima de tudo é o bom senso das lideranças. É o bom senso das lideranças, dos agentes políticos, das instituições, que vai fazer com que nós consigamos novamente ter esse equilíbrio institucional dos três poderes, para que não corramos o risco de sucumbir àquilo que é o mais importante que conquistamos a duras penas, que é um Estado de Direito democrático, legalista e que prima pelo interesse maior, que não é da política, é do cidadão brasileiro. 21h54. Portal rmsnews.com.br apresenta Doutora Jaqueline Coutinho no centro dos questionamentos nesta edição do RMS News, do Opinião Livre. Nós vamos para o mais intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz
faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Estamos apresentando Opinião Livre. 21h57. Opinião livre no centro do debate, no centro dos questionamentos, doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita da cidade de Sorocaba, respondendo às perguntas dos nossos formadores de opinião independentes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos apresentando Opinião Livre. Alberto Cassone, doutora Jaqueline Coutinho, no centro dos questionamentos. Sua pergunta para a doutora Jaqueline Coutinho. Bem, respeitosamente eu vou tentando sair de uma visão monocular aí de análise dos fatos. Eu vou pedir desculpas aí e vou discordar gentilmente aí do nosso colega Luiz, Dr. Luiz, com relação ao Brasil. Bem, a senhora assumiu o poder, né, assumiu a prefeitura em 2019, já no primeiro mandato desse governo federal, e onde o Brasil teve uma recuperação pálida ainda, mas houve uma recuperação financeira. E o Brasil estava indo bem até então chegar à pandemia. A senhora havia dito que havia saído do PDT por falta de uma identidade, né? E transcorreu e fez um belo discurso com relação aí ao Pacto Federativo, ao equilíbrio dos poderes, né? Lembrando que o PDT, que era o seu partido, ele entrou com uma judicialização do STF e quebrou esse Pacto Federativo. Então nós estamos tendo algum problema de governança que está sendo ajustado. Faz parte acho que do jogo. Esse ajuste. Mas o Brasil lançou já o primeiro satélite totalmente construído no Brasil, já lançou um nanosatélite totalmente construído no Brasil, transpôs as águas, a obra infindável desde a época de Dom Pedro das águas do Nordeste. Alguns setores estão caminhando. E o seu governo também caminhou, e eu estava fazendo uma pesquisa na internet, muitas obras, a prefeita sempre visitando obras e tudo mais. Quer dizer, qual é, dentro dessa visão, assim, que eu acho que o Brasil não está tão ruim, nós vamos consertar isso aí, o brasileiro ele vai ter políticos novos, como é a senhora, para nos dar uma diretriz. Qual é o futuro, qual é a sua expectativa que a senhora vê com relação a Sorocaba? Porque nós fizemos um trabalho aí com relação à região metropolitana e que foi percebido que há um desencontro de interesses dos prefeitos. Então, a união da região metropolitana é muito difícil, mas Sorocaba é a cidade líder. Quais são as suas expectativas com relação a Sorocaba? Porque ela está inserida dentro desse aspecto do Brasil aí, que eu acredito muito nesse país. Bem, Sorocaba, como sede da RMS e diante de toda a liderança própria da cidade, por ser a cidade maior da RMS, nós temos aí dentro de uma população de 2.300.000 pessoas, Sorocaba compõe com 700.000 habitantes. E temos a nossa realidade na área econômica, na área industrial, na área de serviços, de geração de renda, geração da economia, mas nós precisamos, como você próprio disse, conversar. Existe essa necessidade que os prefeitos que fazem parte da RMS, eles se integrem, eles conversem, dialoguem, pensando não só aí em suas cidades,
mas no avanço da RMS como um todo. Eu não tive tempo suficiente para estudar a especificidade da RMS no tocante a essas cidades que a compõem, mas eu acredito que essa interlocução dos executivos municipais com a sociedade local é muito importante. Mas, acima de tudo, deve haver interesse do governo do Estado para que, efetivamente, aquilo que é intentado, que é desejado e que é necessário se fazer no âmbito da região metropolitana, efetivamente seja implantado através de políticas públicas que atendam as áreas de economia, de geração de emprego, a área social, a área ambiental, enfim, tudo isso deve ser muito bem conversado. Doutora Jaqueline Coutinho, no Opinião Livre. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco desta edição, onde temos hoje a ex-prefeita de Sorocaba no centro dos questionamentos, aqui no Opinião Livre. Estamos apresentando Opinião Livre. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Em maio, aqui no portal rmsnews.com.br. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública os melhores gestores públicos e políticos. E você vai acompanhar toda a premiação aqui no portal rmsnews.com.br. Aguarde em maio. Realização: portal rmsnews.com.br. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade. Estamos apresentando Opinião Livre. Opinião Livre, através do portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, obrigado pelo carinho da sua audiência. E você pode nos acompanhar diretamente no nosso portal. O nosso portal está disponível com mais de 30 entrevistas exclusivas para você sobre os mais diversos aspectos. Lembrando que de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 da manhã, nós temos o repórter RMS News, aqui para você conectado na internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, vou contar para vocês aqui, viu, doutora Jaqueline? Vou te contar o seguinte: a audiência que está sendo registrada neste momento eu vou te colocar, de excelência.
Só em termos de engajamento, eu vou te mostrar, vocês podem abrir os microfones todos, inclusive a doutora Jaqueline. Nós estamos aí só de engajamento com mais de 749 engajamentos acompanhando essa entrevista. O último relatório do Facebook enviado pra gente, 2.328 pessoas alcançadas até agora. Para quem trabalha e trabalhou durante 20 anos de olho no Ibope, sabe o que isso representa dentro do sistema comercial. Ou seja, para a cidade de Sorocaba, quase para cada 800 pessoas, você tem um ponto no Ibope. Isso daqui representa quase 5 a 6 pontos neste exato momento, o que dificilmente uma emissora comercial estaria ou está registrando neste momento, porque justamente neste momento, em termos de emissoras comerciais, nós temos a queda, não é chamado o horário nobre. Então, parabéns aí mais uma vez pela audiência que nos proporciona nessa noite aqui, doutora Jaqueline. Só abrindo os microfones, tá fechado o microfone, doutora Jaqueline. Agora, vamos lá, vamos abrir o microfone da doutora Jaqueline. Só falta abrir o da doutora Jaqueline e o do Luiz Antônio. Não tá aberto, doutora Jaqueline, seu microfone ainda. Pode chamar. Opa, agora chegou. Mas essa audiência é graças a vocês, que são extremamente competentes, fazem um jornalismo sério, levam a informação à população com muita imparcialidade. Obrigado, doutora. Mérito de todos nós aqui no seu trabalho desenvolvido quando esteve à frente da Prefeitura de Sorocaba e também como delegada de polícia e que tem toda uma história na nossa cidade e na nossa região. Nós vamos para o último bloco. Último bloco, uma pergunta minha. É chamada Pinga Fogo. A outra pergunta do querido Luiz Antônio Barbosa e do Alberto Cassone. Vamos para a última rodada. Estamos apresentando Opinião Livre. A minha pergunta, doutora Jaqueline Coutinho, no centro dos questionamentos aqui no portal RMS News. A minha pergunta, doutora Jaqueline Coutinho, hoje completa 75 dias que a senhora deixou o comando da Prefeitura de Sorocaba em meio à pandemia. Qual a avaliação a senhora faz das ações tomadas pelo prefeito Rodrigo Manga nesses primeiros dias de governo na gestão da pandemia da Covid-19 em Sorocaba? Bem, nós sabemos que o Brasil passa por um momento de extrema gravidade, onde os casos aumentaram muito. Hoje, o Brasil registra, na data de hoje, 25 de março, 100 mil casos confirmados, 2.777 mortes e nos últimos dias tivemos aí acima de 3 mil mortes. Sorocaba também apresenta um aumento muito grande. Veja que hoje nós tivemos 544 casos confirmados, 22 óbitos e vem nessa toada, 22 óbitos, 17 no dia 24, 19, 21. Efetivamente, nós começamos no ano passado a sedimentar o caminho para combater a Covid. Como? Fizemos o hospital de campanha, deixamos a UPH da Zona Leste como unidade de referência, só atendia a Covid, e as UBSs continuavam fazendo o atendimento cotidiano, mas tinham uma ala apenas para a Covid. A realidade hoje, em razão dessas novas cepas, dessa cepa de Manaus, que já derivou para várias outras cepas, variantes que trazem maior transmissibilidade e também gravidade aos casos de Covid, ela demanda ações rápidas. Eu tenho observado, por exemplo, na questão de 3 semanas, foi falado que abririam 73 leitos. Hoje nós temos 129 pessoas aguardando leitos, das quais 71 aguardando leitos de UTI. Então vejam, se temos 71 pessoas aguardando leitos,
leitos de UTI são pessoas que apresentam um quadro de extrema gravidade, que se não tiverem leitos de UTI, o evento morte vira óbito, é algo que pode acontecer como consequência desse quadro grave. E mais de 49 pessoas aguardando leitos de enfermaria. Esses leitos de enfermaria são importantes porque o leito de uma UPH, ou de uma UPA, ou de um PA, ele não atende com a estrutura de um hospital. E leito de suporte ventilatório avançado, ele não tem uma estrutura de UTI. Então, nós temos que ver se efetivamente esses leitos que foram criados, que ao que consta, seriam 60 leitos na UPA do São Guilherme, mas parece que só 17 estão funcionando. E também eu ouvi falar que seriam 15 leitos de UTI na UPH da Zona Leste. Mas eu não sei se são leitos de UTI que efetivamente garantem o atendimento adequado ao paciente que se encontra num estado de gravidade, ou são leitos de suporte avançado, apenas com respirador, monitor e régua de gases. Então, efetivamente, não é o adequado. Nós temos que ser rápido, porque se temos hoje 129, a semana passada tínhamos 70 pacientes ao todo aguardando leitos. Hoje temos 129, dos quais 71 aguardando UTI. E veja só, apenas para relembrar aqueles esquecidos, no ano passado, quando fizemos o hospital de campanha, que em quase 4 meses de funcionamento, só fechou para aqueles mal intencionados que falam asneira, ele só fechou porque no final de agosto ele tinha apenas um paciente. Nós chegamos a ter 489 pacientes internados ao longo do tempo de funcionamento e apenas 2 óbitos no hospital de campanha ao longo de 4 meses. Mas à época, o hoje prefeito, então vereador, ele tentou invadir o hospital de campanha porque ele dizia que foi um gasto desnecessário e que não deveria ter hospital de campanha. Inclusive falou que foram gastos 6 milhões, quando nós conseguimos diminuir despesas e gastamos no máximo, no mês de maior rotatividade, 1 milhão e 500. Nós temos todas as planilhas. Fizemos o hospital de campanha funcionar, atendemos 489 pessoas, foram 487 porque duas pessoas faleceram, 2 pacientes faleceram, com pessoal próprio, com servidores da saúde que atendiam com excelência. Nós também fizemos testagens. Eu não ouço mais falar em testagem. A testagem está sendo feita nos países desenvolvidos, aliás, no Brasil também não tenho ouvido mais falar em testagem, que é isso que garante o rastreio dos pacientes, das pessoas que estão com a doença. Então, efetivamente, hoje nós só podemos contar com a vacina esta que foi ridicularizada pelo presidente da República, vacina esta que hoje é o único meio de evitar que nós tenhamos muito mais mortes, além das 304 mil mortes que já tivemos, e precisamos que o poder público haja com transparência. Eu, inclusive, não cheguei a fazer esse pedido, parece que o Ministério Público fez, que houvesse uma transparência no sentido de que as pessoas que já foram vacinadas e as que serão vacinadas, haja uma lista com nome, CPF, lote da vacina e a que grupo prioritário pertence. Essa lista deveria ser publicada no portal da transparência da Prefeitura. Isso garante uma maior transparência e uma tranquilidade para a população. Estamos apresentando Opinião Livre. Luiz Antônio Barbosa, no centro dos questionamentos, doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita de Sorocaba. Sua pergunta. Eu quero essa sua opinião aí jurídico-criminal, você que veio aí da área criminal. Nós temos aí prefeitos que hoje estão reclamando de problemas nas suas cidades. Aí eu estou colocando prefeitos, principalmente das cidades litorâneas, que estão lotados, estão reclamando aí do prefeito Covas, que fez aí um feriado prolongado, e isso vai lotar aí as praias. Só que esses prefeitos, no final do ano, abriram todas as praias e falavam, batiam no peito: aqui não fecha nada, aqui vai ficar tudo aberto.
E hoje, se nós estamos nessa situação, foi muito por conta disso. Não é a hora também de começar a trabalhar de forma criminal esse tipo de comportamento, porque essa situação hoje teve uma causa. E aqueles que estão falando, olha, estamos com um problema, foram a causa do problema. Doutora Jaqueline? Luiz, só entrando dentro no contexto disso que você falou, o problema são esses políticos que batem no peito para satisfazer a opinião pública, a plateia, num determinado momento, vou fazer, vou abrir, vou fazer e acontecer, sem se importar com o efeito prático daquela ação leviana ou daquela ação irresponsável, apenas por interesse político, de agradar, de obter voto, ou já pensando futuramente obter mais votos, né? Não tem a menor preocupação com a população, né? Que é apenas, como você falou, aqueles prefeitos que abriram as porteiras e agora estão querendo tentar não permitir que as pessoas ingressem. O que acontece? Essa volatilidade, cada hora é uma coisa. O agente político, o prefeito, o governador, ou sei lá quem, ele age de acordo com o interesse momentâneo, né? Com o interesse dele ou com o interesse de grupos econômicos, com interesses políticos, quando na realidade a sordidez dessas ações, elas vão gerar o que a gente está vivenciando hoje. A irresponsabilidade daqueles que queriam abrir tudo, daqueles que eram contra a vacina, daqueles que são favoráveis a tratamentos questionados pela ciência, até questionados dizendo que não funcionam, né? Aqueles que falam que não precisa usar vacina, aqueles que falam que é uma gripezinha. Hoje a gente tem aí, gente, quantos mortos nesse país? Em Sorocaba nós temos mais de 980 mortos, né? E assim por diante. Então a gente tem que ter firmeza necessária, não para agradar a plateia, porque isso ou por aquilo, pensando no coletivo. O melhor é isso, então eu vou ter a firmeza de fazer, a responsabilidade de tomar uma ação, independentemente do elogio ou das críticas que venham. Isso é questão de caráter, acima de tudo. Estamos apresentando Opinião Livre. A última pergunta do programa vai para Alberto Cassone, doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita de Sorocaba, no centro dos questionamentos. Sua pergunta, Alberto. Bem, doutora, das suas obras aí, do seu mandato da prefeitura, qual aquela que lhe deu mais prazer, foi mais gratificante, que seria, assim, de todas as obras que a senhora fez no seu governo? Olha, eu acredito que a gente viveu um ano, que na realidade eu fiquei 1 ano e 4 meses à frente da prefeitura, nessa segunda vez que eu assumi, e aí tivemos 1 ano de pandemia. Nós inauguramos 16 escolas, muitas já estavam iniciadas, mas foram 16 escolas entre 6 centros de educação infantil, escolas de fundamental 1 e 2. Então isso, para mim, que sempre entendi que a educação, sendo o mais importante não dos benefícios, mas a mais importante das obrigações do governante, nós conseguimos trazer escolas de qualidade, bem mobiliadas, que se Deus quiser, vejam bem, a gente não pode ser fatalista, pessimista. Estamos passando por uma situação de extrema gravidade, mas temos que acreditar que vamos superar e vamos superar. Se Deus quiser, logo, se Deus quiser, teremos a vacinação para todos, se Deus quiser, o nível de transmissibilidade vai diminuir, a economia vai melhorar, o tão sofrido comércio e trabalhadores informais conseguirão retomar suas atividades sem as restrições que hoje ocorrem, mas
o que a gente tem que ter, acima de tudo, eu vou deixar, é esperança. Eu própria posso dizer a vocês que nesses 75 dias, hoje, desfrutando a vida de aposentada, porque eu me aposentei, na realidade, no primeiro ano do mandato. Então, além dos 32 anos de serviço público, foram 4 anos de serviço público como agente política, vice-prefeita e prefeita. Agora eu estou desfrutando, mas desfrutando de uma forma temerosa, de uma forma instável, desfrutando no momento em que eu rezo para que cada um consiga se ver livre dessa pandemia. Hoje, infelizmente, eu tive a notícia de que uma ex-funcionária do lar que trabalhou comigo, ela faleceu, jovem ainda, ela faleceu. 3 semanas ela ficou perambulando entre UPH, internada em UPH, e quando finalmente conseguiu ser internada no hospital, ela faleceu. Então, o que a gente quer é isso, pessoal. A gente quer que haja uma união de todos. Ninguém pode torcer para o jacaré, como dizia Renato Amari. A gente tem que torcer pelo Brasil. A gente tem que torcer pela nossa cidade. A gente tem que torcer por cada um dos nossos irmãos. Estamos apresentando Opinião Livre. Doutora Jaqueline Coutinho, durante 1h22, a senhora respondeu as perguntas dos da nossa equipe de formadores de opinião independentes de uma forma brilhante, e eu creio que quem ganhou com isso foi, mais uma vez, o cidadão de Sorocaba. Parabéns por ter acreditado no nosso jornalismo. Aceito o nosso convite, coloco para a doutora que agora nós já temos uma última atualização apenas do Facebook, sem entrar nas outras atualizações. Já ultrapassamos 808 engajamentos, né? E já vamos chegando a quase 2.600 internautas apenas em uma única plataforma, sem clicar plataformas, o próprio portal e o YouTube. Agradecemos a sua presença aqui, mais uma vez. Parabéns pela forma como nos trouxe, ou seja, demonstrou o seu conhecimento, mais uma vez adquirido ao longo de toda a sua trajetória, e nos deu uma aula, né? Uma aula de Sorocaba, uma aula de região de Sorocaba, região metropolitana e de Brasil. E é de políticos assim que nós precisamos. Muito obrigado. Fica os microfones, o nosso espaço à disposição para suas considerações finais. Oliveira, Luiz, Alberto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante a gente ter essa interação, a gente passar as informações de forma precisa para a população, de forma imparcial. É isso que vocês fazem, com muita técnica, com muita competência, e a gente está sempre à disposição de todos vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigado, doutora Jaqueline Coutinho, conosco nesta edição do Opinião Livre. Luiz Alberto, Luiz Alberto é um outro amigo, Luiz Antônio Barbosa, obrigado pelo carinho sempre, Luiz. Boa noite para você. Obrigado, Oliveira, Jaqueline, Alberto Cassone, até a próxima. Alberto Cassone, obrigado, uma boa noite, Alberto. Obrigado, doutora, obrigado, Oliveira, obrigado, Luiz Antônio, um abraço a todos, tenham uma ótima noite. Doutora Jaqueline Coutinho, um abraço, boa noite para você, obrigado pelo carinho. Portal RMS News, para você conectado na internet. Durante 1h24, doutora Jaqueline Coutinho respondeu os questionamentos de toda a nossa equipe de formadores de opinião independentes. Aqui você teve um raio-x completo de todos os fatos em destaques noticiados na imprensa tradicional, digital e que impactam na vida da sociedade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Novo encontro amanhã às 7h30 no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Tenham todos um bom final de noite e uma ótima sexta-feira. Esta entrevista estará disponível em
todas as nossas redes sociais a partir de amanhã às 10 horas, onde você poderá acessar e compartilhar para outras pessoas que não tiveram oportunidade de acessá-las. Entretanto, o programa na íntegra você já encontra agora disponível assim que encerrar a entrevista ao vivo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Abraços, obrigado pela confiança no nosso trabalho e boa noite. Portal rmsnews.com.br, Sistema de Comunicação Integrada. Acesse agora. Jornal, impresso, rádio, TV, tudo numa única plataforma digital. Entrevistas, comentários em texto e vídeo e podcast específico para um público qualificado como você. Geração de conteúdo personalizado. Conheça e entre na era digital. Portal rmsnews.com.br, para você conectado na internet. O ar-condicionado quebrou? Meu Síndico Profissional, a solução para o seu condomínio. Contrate agora e não tenha dor de cabeça. Meu Síndico Profissional vai cuidar do seu condomínio com independência, livre da construtora. Não deixe a garantia do seu condomínio acabar para trocar o síndico indicado pela construtora pelo seu síndico profissional independente. Depois você não terá a quem recorrer e vai ter que arcar com todas as despesas. Meu Síndico Profissional faz a administração completa do seu condomínio residencial ou comercial. Garantia e transparência na gestão do empreendimento imobiliário. Meu Síndico Profissional. Agende uma visita. Telefone WhatsApp 9824-6319 ou acesse o nosso site meusíndicoprofissional.com.br. Prêmio Melhores de 2020. Em maio, aqui no portal rmsnews.com.br. Mais de 120 mil internautas escolheram em votação pública os melhores gestores públicos e políticos. E você vai acompanhar toda a premiação aqui no portal rmsnews.com.br. Aguarde em maio. Realização: portal rmsnews.com.br. Opinião Livre, o debate dos principais assuntos que envolvem a sociedade, política, economia, ciência, cultura e muito mais. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui no portal rmsnews.com.br. Entrevistas e a participação da equipe de formadores de opinião independentes. Opinião Livre, apresentação Oliveira Júnior. Opinião Livre, toda quinta-feira, às 9 da noite. Portal rmsnews.com.br. Para você conectado na internet. Repórter RMS News, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. As primeiras informações do dia para você conectado na internet. Em ação, todo o jornalismo do portal rmsnews.com.br. Entrevistas exclusivas com quem decide o dia a dia no diversos setores da sociedade. Análise dos fatos com a equipe de formadores de opinião independentes. A participação do cidadão pelas redes sociais. Transmissão simultânea no portal, no Facebook e no YouTube. Repórter RMS News. Apresentação: Oliveira Júnior. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Você interagindo com a gente. Envie sua mensagem de texto, áudio ou vídeo. Dê sua opinião. Comente. RMS News, linha direta com você. WhatsApp 99706-4961. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo profissional na internet. Os fatos aqui apresentados seguem base científica em todas as áreas de estudos reconhecidos. Qualquer observação que não corresponde a esses critérios, consideramos fake news. Portal RMS News. Compromisso com a verdade.